Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria, publicada aqui pela BBC News Brasil, que diz o seguinte, vamos lá. Por que a população brasileira fica mais feminina e idosa e como isso molda o futuro do país? Essa matéria foi publicada no dia 4 de setembro de 2022, ou seja, é um conteúdo bastante recente, tá pessoal? Ao final do século XXI, pessoas com mais de 60 anos devem ser 40% da população do Brasil, maioria será de mulheres. Olha só a informação ou as informações que a elite controladora está liberando, lógico, entre linhas, tá, pessoal? A grande maioria não vai perceber, tá, as informações que nós vamos estar conversando hoje aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Uns vão falar que nós somos teóricos da conspiração, que o anticristo já veio, que as perseguições já aconteceram no passado, né, que agora falta muito pouco para que o Messias ele retorne, só que, lógico, dentro da linha de raciocínio deles. Eu concordo que falta muito pouco para que o Messias retorne, porém, nós sabemos que o antimachia, o anticristo, ele deve ser apresentado, pessoal, para que aí a gente possa começar a contar aí os anos finais da volta do nosso Messias. Vocês estão entendendo, pessoal? É lógico que o dia, a hora exata, a gente não vai saber, ok? Mas a gente tem que tomar, né, muito cuidado com o que esses, digamos assim, desinformadores estão propagando aqui na plataforma do YouTube, pessoal. Tomem muito cuidado. Eles estão ali com as Bíblias, né, com as escrituras, porque essa Bíblia fala dessa maneira, porque eu peguei no hebraico, no paleo hebraico, e não sei o que, blá blá blá, pé, né? E muitas pessoas acabam regredindo, né? Parece que é verdade, mas não é, pessoal. Tá? Tem uma pitadinha ali de mentira que está contaminando essa verdade. E o Criador é sim ou não. Não tem um pouquinho, um poucão, não existe isso com ele. Vocês estão entendendo? Então a elite, galera, eu creio que eles colocam no ar propositalmente essas informações aqui, porque no dia do juízo, o Criador, ou até mesmo o adversário, ó, a gente até deixou ali para eles, entre linhas, né, para eles tentarem imaginar o que nós estávamos aí planejando contra eles, mas eles estavam tão conectados na corrupção, na mentira, no entretenimento, nas mentiras, naquilo que nós colocamos ali para fazer com que eles ficassem distraídos, que eles não perceberam as informações que nós estávamos colocando ali propositalmente. Né? Então, eu creio que isso é para ferrar mais ainda com a pessoa. Você entendeu? Né? E o criador vai usar isso, meu. As informações sempre esteve ali. Você não quis saber. Você queria ficar no TikTok, você queria saber de comprar carrão, você queria saber de comprar iPhone, você trabalhou que nem um desesperado para ter algo ambicioso dentro desse plano físico. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, as informações, elas estão sempre ainda, lógico, disponibilizadas aí por essa elite. Propositalmente. Isso daqui não foi por acaso e etc. Não, é proposital, pessoal. Só que nós somos taxados do quê? Quando nós falamos dessas informações? Teóricos da conspiração. É isso. Tá? E isso daqui para eles já está sendo considerado, tá? Pessoas, né? Com essa idade aqui, ok? Vocês sabem, e é a dura realidade. Para a elite, para os controladores, é uma doença. E eles estão acabando, tá, pessoal? Ok? Eles estão acabando com pessoas com essas condições, com esses anos aqui, ok? Eu creio que a partir de, né, para eles, na verdade, eles já consideram uma pessoa, né, com experiência, com idade avançada, né? Eu creio com menos, tá? Então eles estão reduzindo essas pessoas. Eu creio que também serve para apagar, né, informações que os nossos antepassados, né, vivenciaram. Não é só a questão financeira. Isso aí, meu, isso aí não é nada para eles. O dinheiro eles controlam, eles fabricam dinheiro. Eles querem fazer o quê? Apagar
as informações, eles querem apagar o passado. Porque quanto mais a pessoa é idosa, mais a pessoa ela vai informar você de coisas que ela observou ali da sua época. Então você vai ter uma precisão melhor de informações. Então eu creio que eles estão considerando essas pessoas aqui, ó. Vocês podem ver, depois do probleminha de 2 anos atrás, essa galera aqui, ó, foi considerada um problema. Ou seja, é uma doença. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o negocinho aqui no braço, você já sabe, né, o que aconteceu aí com essas pessoas, né? E eu creio que vai se intensificar ainda mais. A gente não pode ficar comentando algumas coisas aqui, como eu sempre falo, a plataforma é sensível à verdade, né, pessoal? E olha só, devem ser 40% da população do Brasil, tá? Maioria será de mulheres. Daqui a pouco vocês vão entender. O futuro do Brasil é feminino. É também cada vez mais idoso e negro. Predominantemente masculina e jovem até os anos de 1940, a população brasileira vem se transformando em ritmo equivalente ao de países asiáticos. E as mulheres, que demoraram muito mais do que os homens a poderem votar, né? A gente não vai ficar comentando sobre esse assunto aqui, porque também não pode, né? Você não pode falar nada dos deuses do Olimpo lá, né? Os deuses do Olimpo, ninguém pode tocar neles, né? E a gente sabe que tem muitos, né, aqui no Brasil e no mundo que idolatram os deuses do Olimpo, né? Hoje também superam numericamente os eleitores masculinos, além de impulsionarem o crescimento da população economicamente ativa do país. Engraçado, né? Quando as pessoas chegaram aqui, lá no começo do Brasil, acho que foi aí, né? As mulheres que derrubaram as matas, né? Que fizeram ali as grandes estradas, que construíram as primeiras cidades. Hoje em dia, vocês veem aí alguma mulher trabalhando na construção civil, pegando ali, ó, no pesado mesmo, no baque mesmo, ali que nem os homens, cara? Se tiver, eu não vou falar que não existe, mas, cara, é raridade. Né? Hoje é fácil você chegar ali, ó, dentro de um jornal, ganhando 500 mil reais por mês, 600 mil reais por mês, né? Para ficar espalhando fake news, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, ok? E falando do empoderamento feminino. Mas os nossos antepassados, né, que chegaram aqui no Brasil, né? Agora não estou entrando no mérito, né, o que eles fizeram lá no passado, né? Que a gente sabe que tudo tem o controle da elite, né? Mas, né, as pessoas que foram usadas pela elite para desbravar essas terras aqui, né? A gente sabe que foram os homens. Quando vai para um conflito, né? Pelo menos na primeira G e na segunda G, foi os homens ou foi as mulheres? Vocês estão entendendo, pessoal? Hoje em dia é fácil você vir falar aqui do empoderamento, né, feminino. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tudo construído, tem tecnologia, né? Praticamente, assim, tecnologia que faz praticamente todo o serviço braçal, né? Mas lá no começo foi os homens. Vocês estão entendendo, pessoal? E aí quem vai lá para o conflito, né, para brigar por um monte de velhote que fica atrás de uma cadeira, é os homens, não é as mulheres, não é as crianças. Porque o homem, a imagem do homem que foi passada pelo pai, que foi passado pelo criador, é de proteger a esposa e o seu filho, é de trazer o provimento para dentro da sua casa. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo o negócio? Só que a mídia, os filmes, os artistas, né, as novelas, as séries, eles querem colocar o quê? O empoderamento feminino. As mulheres vão dominar o mundo. E aí? Quando o negócio começar a pegar fogo mesmo,
né, a sociedade entrarem, né, em colapso. Vocês acham que, né, uma mulher que está ali sozinha na sua casa, sem a proteção do seu marido, e aí tem pessoas tentando invadir a casa dessa mulher e do seu filho ou da sua filha, recém-nascido, criança, adolescente. Vocês acham que essa mulher ela vai ter a possibilidade de se defender? A porcentagem é baixa. Talvez ela tenha uma chance, mas a porcentagem é muito baixa. Então o homem ele tem a característica de provedor, de proteção, tá? A gente não pode confundir, eu achei até algo interessante na última live do meu amigo e irmão Maurício Zirmer, que ele fez uma excelente live, né, sobre as mães solteiras, né? Que um bando de louco está falando aí das mães solteiras. E ele fala: meu, a gente não pode confundir a pessoa, o homem macho, aquele que é o provedor da família, aquele que quer abraçar os problemas, certo? Com machismo, tá? A gente não pode confundir essas duas coisas. São diferentes, ok, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. E por que as mulheres elas estão ficando, digamos assim, numa porcentagem maior que os homens? Vamos usar o exemplo aqui do Brasil. Essa geração que está se levantando. Os homens, os jovens, falo homens, sexo masculino, ok? Essa, essa geração que está se levantando, dos homens, eles querem saber de trabalhar? Eles querem saber de ter responsabilidade? Eles querem saber de casar? Eu vi na live aqui do Maurício, que ele fez no último domingo, cara. Meu, os caras não sabem nem como chegar numa mulher. Eles têm curso, né? Eles têm curso de como chegar numa mulher. Os caras têm medo, a geração é tão fraca que eles têm medo de tomar um fora. Eles não querem ter a sensação de tomar um fora de uma mulher. Meu, quando eu era adolescente, né? Eu me interessava por uma menina. Meu, você ficava com aquele frio na barriga, né? E etc. Meu, será que eu chego naquela menina? Será que eu vou tomar um fora? Como que eu faço? Como que eu tenho que. Vocês estão entendendo? A geração fraca. Eles pagam curso pra não tomar fora da menina. O duro é você pagar o curso e ainda tomar fora da menina. Aí você é tolo duas vezes, né, cara? Então, esses são um dos pontos que eu estou apresentando aqui para vocês. Né? Aí a gente tem a questão lá da Maria da Penha, né? Que traz esse respaldo de proteção para as mulheres, né? Falam que ela pode ser usada para os homens também, mas a gente sabe que ela foi feita para mulheres, ok? Só que se a gente pegar para analisar as estatísticas, tá? Vocês podem pesquisar aí no Google ou em outra ferramenta de pesquisa também, aquela que vocês preferirem, que quem está indo dessa para melhor muito mais que as mulheres são os homens. Aonde, Gustavo, que está acontecendo isso? Aonde? Cara, através da criminalidade. Os confrontos que acontecem aí com essas pessoas que gostam de levar aquele pozinho, que brigam, né, para vender aquele pozinho, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Que para mim isso também é uma ferramenta de redução, tá? É uma ferramenta de redução, pessoal. O negócio é reduzir e controlar. Eles querem, na verdade, enfraquecer, reduzir e controlar. Enfraquecer, reduzir e controlar. Aí eles têm várias ferramentas para atingir esses três objetivos. Vocês estão entendendo, pessoal? O negócio é sério. Eles querem enfraquecer a semente masculina.
aquela que protege, aquela que lidera a sua família, aquela que traz o provimento para os seus filhos, para sua esposa. Vocês estão entendendo, pessoal? Eles querem homens frouxos, uma sociedade frouxa, que abaixa a cabeça para o sistema, que abaixa a cabeça, né, para a ciência, os especialistas. Vocês estão entendendo, pessoal? O negócio é gravíssimo. Tá? Aqui eles vão falar um monte de balela, né? Eles não vão falar o que realmente está acontecendo. A gente sabe que um dos motivos. Vamos olhar aqui para o Brasil. Vamos olhar aqui para o Brasil, que é a criminalidade. É pai que manda o filho dessa para melhor, é filho que manda o pai dessa para melhor. Tempos aqui na minha região, um filho, ele mandou o pai dele dessa para melhor porque ele não concordou em fazer determinado procedimento dentro da empresa deles e ele pegou uma faca e vocês já sabem o que aconteceu com o pai dele. A criminalidade também é o fator decisivo. Jovens, adolescentes, cara, que não chegam nem aos 13 anos, que entram na criminalidade e vão dessa para melhor. Por causa do pozinho, por causa da erva lá, que vocês sabem o que é, da erva do capeta. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí tem uns que chegam até 15 anos, tem uns que chegam a 17 anos, né? 18 anos. Então, por que será que... Ah, mas no Brasil, para cada homem tem 6 mulheres, 7 mulheres, 8 mulheres, 9 mulheres. Por quê? Porque os homens, eles estão se degladiando uns com os outros. O sistema está criando toda essa engrenagem para que essa redução ela aconteça. Não é somente no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil é mais acelerado porque aqui as leis elas são frouxas. A lei do sistema aqui no Brasil é frouxa, pessoal. Aqui é cobaia para tudo. Vocês estão entendendo, galera? Então, no meu entendimento, é uma forma de redução, certo? Homens estão indo dessa para melhor por causa principalmente da criminalidade, certo? Uma geração que também está se levantando é uma geração fraca, mimada, soberba, prepotente. Eu não estou generalizando todos. Eu não posso fazer isso, certo? Mas a grande maioria não sabe receber o não como resposta, tá? Então, o que está acontecendo? As mulheres elas não têm nem imaginação dos tempos sombrios que estão por vir, aonde elas vão precisar da proteção de um homem, de um líder, de um provedor para os tempos difíceis que estão vindo. Tá? O negócio é sério, gente. Então tomem cuidado, gente, que tudo está sendo movimentado para que a semente masculina ela desapareça por completo. Ela seja enfraquecida, ela seja reduzida. É por isso que nós estamos vendo esse incentivo no empoderamento feminino. E algo interessante que o Maurício também falou lá na live dele, recomendo que vocês assistam a live na íntegra, coloquem lá no modo rápido, pausem a live, voltem depois, assista, né? Mas assista por completo, por gentileza, pessoal. Então, assim, algo interessante que o Maurício falou lá é que os homens também eles estão sendo desmotivados a correrem das mulheres.
Então vocês entendem que a redução, ela é de todos os lados, ela tá vindo de todos os lados, lado feminino, lado masculino, através da alimentação, através da ciência, através de vários setores, através das ideologias do abecedário LGBTQYZ. Cara, se não é pela misericórdia do Pai, se não é pela misericórdia do Criador, Yahuwah Tsevaot, nós estamos, ó, ferrados, meus irmãos. Tá? Ferrados, ok? Galera, eu vou disponibilizar essa matéria na íntegra lá no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura. Acessem por gentileza, tá? Lá no Telegram. O link está na descrição da estreia, tá? Quero agradecer a presença de todos em mais essa estreia aqui no canal. Muito obrigado. Me perdoem aí, tá, pessoal? Esses últimos dias eu não postei vídeos. Eu estou descansando um pouco. A minha mente precisa descansar um pouco. Eu estou em algumas correrias, né? Eu tenho também que trazer o pão de cada dia aqui para dentro de casa. Então é por isso que eu não consegui postar vídeos nesses últimos dias, tá bom? Peço perdão também pelo horário do vídeo. Hoje também numa correria aqui do dia a dia, eu acabei não conseguindo postar mais cedo, tá, pessoal? Mas provavelmente amanhã, às 7h30 da noite, nós vamos voltar a postar normalmente aqui no canal Especulando os Fatos, os vídeos mais cedo, tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos vocês que chegaram até o final da estreia. Como eu falei ali atrás, os links dos nossos canais estão na descrição da estreia, tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal, compartilhem com mais pessoas, por gentileza. Nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, deixe seu like, seu dislike, deixe seu feedback, o que vocês acham aí dessa matéria, vocês têm uma outra linha de raciocínio, deixa aí a opinião de vocês, sempre lembrando com respeito. O Gustavo não é o dono da verdade, eu não vou impor isso para vocês, enfiar goela abaixo isso em vocês. Façam sempre suas pesquisas independentes, tá, pessoal? Peguem esse ponto de partida e se aprofundem ainda mais as suas pesquisas, as suas informações, né? Sempre com a Bíblia, que é o nosso filtro, a palavra sempre vai estar nos fortalecendo, nos mantendo conectados com o nosso Pai e com seu Filho Yahushua Hamashia. Tá bom, pessoal? Beleza? Era isso. Muito obrigado a todos. Shalom e até mais, meus irmãos. Forte abraço. Tamo junto.